Irmãos, louvado seja Deus, vamos à palavra de Deus de hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 38 até o verso número 50. Ministério Reino dos Céus, e hoje nós vamos ver os valores para ser do reino. Marcos capítulo 9, dos versos 38 até o verso de número 50. Os valores para ser do reino. Abra e segura aí. Nós iniciamos essa série de mensagens do Reino dos Céus, onde nós estamos aprendendo o que significa ser um salvo em Cristo Jesus, e uma vez salvo por Ele, quais são as implicações que isso traz para mim e para a sua vida terrena e para a eterna. Domingo passado, nós vimos como nós devemos ser no reino, onde a palavra do Senhor deixou claro muitas perspectivas acerca da salvação, que podíamos estar olhando, digamos, por um ângulo meio incorreto, como por exemplo a questão do servir. Se Deus ele enviou o seu Filho amado para ensinar o que significa servir no reino, isso muda até a nossa concepção de como será a nossa vida estando na glória de Deus, estando no reino dos céus. Irmãos, a igreja, ela é a oportunidade que Deus dá a todo aquele que é salvo, a todo aquele que Deus salva, e o mantém em vida para aprender a se portar estando no reino dos céus. Aqui, como igreja, nós somos todos irmãos em Cristo. Lá no céu, nós continuaremos a ser. Não haverá mais laços de parentesco como conhecemos aqui. Pai, mãe, filho, filha, marido e esposa. Na glória de Deus, nós todos seremos como irmãos, tendo Cristo como nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus. E aqui, além de irmãos, nós também somos o quê? Servos. E da mesma maneira que seremos todos irmãos no céu, também seremos servos, uns dos outros. E acima de tudo, servos do nosso Senhor. Amém, irmãos? Aqui ainda, muitos de nós torcemos o nariz para muita coisa quando o assunto é servir. Servir em casa, servir a família, servir na igreja, servir até a esse mundo. Mas Deus, Ele dá um prazo. O tempo da nossa vida, para nós aprendermos a ser servo. Para quando chegarmos na sua presença, a nossa alegria vai ser tanta em servir, pelo fato de olhar em volta e se ver na glória, que essa perspectiva muitas vezes de peso, de fardo, de ter que sair da zona de conforto, que essa palavra servir ainda traz, em muitos de nós ainda hoje, ela se dissipe totalmente, fazendo o nosso servir na glória parte da nossa alegria de estar na própria glória, na presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Na presença do Senhor. Tudo bem. Então vamos ao texto de hoje. Um texto magnífico, onde Cristo Jesus continua a tratar dos assuntos do reino dos céus, enquanto ainda estamos aqui na terra. Pois apesar de ainda estarmos aqui, já não fazemos mais parte daqui. Agora fazemos parte do seu reino. Portanto, nossa eternidade ela já começou. Se ainda estamos aqui, é por conta do propósito que nos foi dado. E enquanto nós seguimos pregando o Evangelho, Deus vai nos moldando ao próprio Evangelho. Para que na hora certa, Ele nos chame à sua presença no seu reino. Amém? Muito bom. Então vamos ao texto. Marcos capítulo 9, dos versos 38 a 50. Acompanhe comigo a leitura. Disse-lhe João: Mestre,
Vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: não o proibais. Ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Quem, porém, fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta. Pois é melhor entrares na vida defeituoso do que tendo duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Pois é melhor entrares na vida aleijado, do que tendo dois pés ser jogado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te faz tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino dos céus com um olho só, do que tendo dois olhos ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da sua palavra. E nós clamamos, Deus, a ação do teu Santo Espírito. Abra o nosso coração, Senhor. Abra o nosso entendimento. Para que as verdades contidas aqui, Pai, nos ressignifiquem, nos molde ao caráter de Cristo. Obrigado por essa oportunidade que nós temos nele. E é no nome do teu Filho nós oramos agradecidos. Amém. Conforme vimos no domingo passado, Jesus e os seus discípulos, eles partiram de Cesareia de Filipe, de volta para Cafarnaum, passando por uma boa extensão do território da Galileia, lugar onde ele era muito, mas muito conhecido. Mas ele pediu segredo a todos, porque ele tinha em mente o ensino dos seus discípulos, pois os mesmos não queriam compreender algumas coisas sobre ele. Quando eles chegaram a Cafarnaum, Jesus pergunta: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? Meus irmãos, é claro que Jesus sabia o conteúdo da conversa. E os discípulos se calaram, pois falavam sobre quem era o maior entre eles. E Jesus então ensina que se quiser ser grande no reino da terra, você se autopromova. Faça isso, se autopromova. Mas se você quiser ser grande, muito grande no reino dos céus, sirva. Quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos os demais. Evidenciando que nós, crentes em Cristo, nós não estamos aqui, irmãos, para ser servidos, mas para servir o reino do nosso Deus. Amém, irmãos? Aí, ele pega uma criança nos braços e vai ensinar a todos que quem receber uma daquelas crianças do nome dele, recebe a ele. E quem recebe a ele, recebe o Pai que o enviou. Jesus vai ensinar com essa ilustração da criança que nós devemos se achegar a ele da mesma forma como as crianças se achegam a gente, com sinceridade, sem interesse de adultos ocultos por trás. Pois nós sabemos, irmãos, que nós lidamos com as crianças de forma diferente dos adultos. Porque a criança dificilmente poderá nos oferecer algo em troca
a não ser a sua sinceridade. Criança é sincera, não é? Tia, eu não gostei de você. Tio, você é feio. E é assim. Após passar tudo isso, João chega até Cristo e diz assim, e aqui eu peço a você manter a sua Bíblia aberta, não feche não, tá? E lê novamente comigo o verso de número 38. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Meus irmãos, nós podemos observar algumas coisas muito importantes aqui, fazendo uma breve comparação entre essa situação nos tempos de Jesus e nos dias de hoje. Lá, os discípulos repreendiam dizendo que não era lhe permitido fazer isso, a não ser eles próprios. O que revelava o sentimento do quê? De grandeza do coração deles, sabe? De soberba. Que Jesus havia acabado de exortar eles. Acabado. E hoje, o que mais se vê em supostos cultos espalhados por aí, é todo mundo expulsando o demônio de todo mundo. E Jesus, ele responde a João de uma forma que também vai nos ensinar muito, irmão, muito. Leia comigo os versos 39 e o verso 40. Jesus, porém, respondeu, não o proibais. Ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Meus irmãos, quando Jesus diz aos discípulos, não proibais aquelas pessoas que realizem esse tipo de milagre no nome dele, Jesus condiciona isso a algumas verdades que sim, nós podemos comparar com o dia de hoje. Primeiro, lá quem realizava esse tipo de milagre em nome dele, não visava nada em troca. Pode ler. A não ser amar o próximo. Ensinando de novo que apesar do poder dele, de Cristo, se manifestar na pessoa, ela continuava a ser o quê? Servo. Sendo o último no reino. E segundo, quando isso acontecia de forma genuína, verdadeira, o nome de Jesus era glorificado. Portanto, tudo se refere, tudo aponta para Cristo de forma honrosa. E hoje? O que vemos a respeito disso aqui? Vamos lá. Primeiro, quem se auto-intitula expulsador de demônios, porque tem, irmãos, vários, muitos, o que ele está fazendo? Se auto-promovendo. Querendo ser o quê? Grande. Onde? No reino da terra. Isso podemos ver, irmãos, em tantos lugares por aí. Na TV, jornal, internet, rede social, abre seu Instagram para você ver. Se isso não for autopromoção, não sei o que é, irmão. E segundo, só pelo fato de se tratar de uma autopromoção, já se transforma em caráter o quê? Duvidoso. Pois você não vê amor ao próximo, a não ser a si mesmo. Nesses tipos de cura e exorcismos que vemos por aí. E detalhe, irmãos, lá, Jesus diz, não é possível realizar um milagre desses no seu nome e logo em seguida a pessoa o quê? Falar mal dele. Já hoje em dia, irmão, a situação é muito pior. Hoje, esses pseudo-expulsadores de demônio, quando eles estão em plena atividade em seus templos espalhados por aí, eles não falam mal de Jesus. Eles não falam nada sobre Jesus. E Jesus vai continuar.
no verso 40. Ele diz: pois quem não é contra nós, é por nós. Então a pergunta que fica para mim e para você é a seguinte: uma pessoa que se autopromove como um expulsador de demônios oficial do reino, com hora, dia, data marcada, aquele que toca a trombeta para todo mundo, faz anúncio até pago na internet, fala muito, ele fala muito, mas muito mais sobre isso do que sobre o evangelho, irmão. Minha pergunta é: será que essas pessoas são de fato por nós? Será? Olha o que Pedro diz na sua carta, na sua segunda carta, 2 Pedro 2, de 1 a 3. Presta atenção. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, também vos explorarão com as suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. Meus irmãos, o reino de Deus, ele não é exclusivista. Ou seja, não se alcança o reino dos céus através de quem quer que seja. Por mais poder que essa pessoa possa demonstrar, e olha que o povo é criativo com isso. Não se deixem levar por esses ventos de doutrina barata, onde em nome de Jesus o servo é mais glorificado do que o próprio Cristo. Esse tipo de situação pode acontecer em igrejas nos dias de hoje, de algum servo de Deus expelir algum espírito contrário de uma outra pessoa. Pode ou não pode, irmãos? Pode sim. Mas sem sombra de dúvidas, local, hora marcada, transmissão por TV, por mídia, autopromoção, não fará jamais parte disso. Jamais. Quer um exemplo? De quem não é contra nós, é por nós. Irmãos, eu vivi uma experiência assim, antes da minha conversão. Deus usou um grande amigo meu, de criança, crescemos juntos no mesmo bairro, que apesar dele seguir doutrinas cristãs, que infelizmente são muito equivocadas em tantas coisas, ele me disse um dia, quando eu ainda estava totalmente perdido, irmão, perdendo a minha família, afundado na minha vida de pecado, e no meio de uma conversa aleatória sobre esses assuntos, o que ele me disse? O que falta na sua vida é um relacionamento fiel com Cristo Jesus. Disse isso a mim. Meus irmãos, esse amigo, apesar do engano que ele vive, ele foi tão usado por Deus, que essas palavras ecoaram na minha mente por anos. Até o dia que eu percebi que ele tinha razão. E me abri para que a vontade de Deus fosse manifesta na minha vida. E olha que antes disso, impuseram a mão na minha cabeça, disseram que ia acontecer isso, acontecer aquilo. Teve um dia que eu fui todo cuspido, de cima e embaixo, de tanto gritarem nos meus ouvidos. E sabe o que eu queria? Eu queria distância de tudo isso. Mas uma única frase de quem é por nós impactou muito mais do que tudo que eu já havia ouvido acerca do reino de Deus. Sabe, sem alarde nenhum, sem trombetas, apenas Deus usando pessoas de forma ordinária.
Meus irmãos, o reino dos céus, o reino de Deus, ele é muito maior do que as nossas comunidades, do que os nossos redutos de fé. O reino de Deus, ele vai muito, mas muito além dessas paredes aqui. Deus levanta pequeninos para fazer a sua vontade, como se fossem gigantes, que vão falar como gigantes, sem perder a essência da sua pequenez, sabe? Sem vaidade, sem orgulho ou interesse, a não ser o amor pelo outro. E muitas vezes ele é usado por Deus para abrir o entendimento de outros, enquanto dele próprio continua fechado. Isso aqui pode até parecer injusto, mas aqui tem o propósito de Deus, que aí, irmãos, são insondáveis por mim e por você. Nós apenas confiamos. Onde muitos de nós consideraremos como pedra de tropeço dar ouvidos a uma pessoa que pertence a uma outra comunidade de fé que você não concorda, Deus usa quem, quando e como Ele quiser para abençoar a minha e a sua vida. Amém, irmãos? Deus faz isso. Heresias, irmãos, são inegociáveis. Falsos ensinos, devemos manter atentos a eles. Espírito de altivez e soberba religiosa, devemos ser contrários. Pois Jesus diz o que acontecerá aos que promovem isso. Portanto, igreja, tende cuidado. Às vezes nós mesmos podemos ser pedra de tropeço a outros que necessitam de Deus. Sabe como? Quando nós agimos mais pela ótica religiosa do que pela ótica do amor de Deus por mim e por você. Acompanhe comigo a leitura dos versos 42 até o verso 44. Leia comigo. Quem, porém, fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que tendo duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Meus irmãos, isso aqui parece ruim? Parece uma coisa ruim isso aqui? Pois é, irmãos, e Jesus ainda vai repetir. Leia comigo os versos 45 e 46. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Pois é melhor entrares na vida aleijado, do que tendo dois pés ser jogado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Piorou? E aí, para ter certeza que a gente entendeu, Jesus continua nos versos 47 e 48. Leia comigo. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora. Pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo dois ser lançado no inferno. E mais uma vez ele repete no verso 48. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Meus irmãos, é mais ou menos como se Jesus nos dissesse: igreja, vocês estão entendendo a gravidade disso que eu estou falando? Vocês estão de fato compreendendo o tamanho da gravidade disso aqui? E aqui, irmãos, nós podemos tirar uma lição preciosa para a nossa vida cristã. Muito de nós, quando olhamos para esses versos aqui, geralmente trazemos as aplicações para a nossa vida da seguinte forma: não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, certo? Não é assim que nós olhamos? Sim, pastor, nós não podemos fazer o outro tropeçar. Muito bem, irmãos, é isso mesmo. O problema é que em cima disso, nós criamos tanto legalismo religioso, onde um passa naturalmente a julgar
o outro. Pois quando você fez algo que não me agradou, sabe? Quando o meu irmão chega e, não gostei, não gostei. Eu automaticamente fico o quê? Nutrindo pensamentos e desejos contra ele. Isso é natural do ser humano. Desejos que definitivamente, irmão, não agrada a Deus. Aí perguntamos, o que foi que eu fiz? Você me fez tropeçar. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer eu tropeçar. Não pode fazer aquilo, porque você não pode fazer eu tropeçar. Não pode fazer aquilo outro, porque você não pode fazer eu tropeçar. Meus irmãos, isso mostra que muitos de nós não entendemos esse texto. Será que é isso que Jesus está falando aqui? Meus irmãos, é claro que Jesus aqui está se referindo aos nossos pecados. Veja bem, se nós temos nossos pecados de estimação, aquele que nós lutamos mais para mantê-los do que nos afastarmos dele, se temos algo que nos atrapalha, mas também atrapalha a vida do próximo, arranca isso da tua vida. Vamos lá, igreja, nós temos hábito de fazer fofoca, de falar da vida do outro. A igreja tem esse hábito. É melhor entrar no céu sem a língua, irmão, do que ir para onde o fogo e o verme não acabam. Irmão, Jesus aqui está usando um negócio chamado hipérbole, da língua portuguesa, tá? Você tem o hábito de dar trabalho para os outros quando você vai manguar, você enche a cara? É melhor você entrar no céu sem o seu fígado, irmão, do que ir para onde o fogo e o verme nunca acaba. Você tem o hábito de cobiçar o homem ou a mulher do próximo? Melhor entrar no céu sem os seus olhos, do que para onde o fogo e o verme não acabam. Você tem o hábito, irmão, de mexer nas coisas que não são suas? Melhor entrar no céu sem suas mãos, do que ir para onde o verme e o fogo não se apagam. Meus irmãos, lembrar que antes de João vir com essa conversa sobre eles proibirem outra pessoa de expulsar demônios em nome de Jesus, eles estavam falando sobre o quê? Sobre orgulho e grandeza. Lembram o texto passado? É continuação aqui. Aí João vem com esse assunto, saindo totalmente fora do contexto que Jesus estava falando. Sabe quando você está tomando uma dura? Está tomando uma dura. E você chega lá, aí você busca um assunto, nada a ver e põe no meio, que é para desviar o foco. Sabe? Ele está tentando fazer isso aqui. Saindo fora do contexto do que Jesus estava falando. Mas Jesus vai e retoma o assunto novamente quando ele pega a criança nos braços. Jesus está dizendo, quem fizer tropeçar um desses pequeninos, não as crianças especificamente, mas o que ela representa na ilustração que Jesus usa, que são quem? Os humildes, os fracos, os pobres de espírito. E aqui, ó que interessante. Depois, irmãos, o próprio João, quando escreve o Evangelho, ele se refere a nós, a mim e a você, como o quê? Os fracos na fé, como filhinhos. Você já leu o Evangelho de João? Pois é, irmãos. Como filhinhos, como pequeninos. Eu acho que João entendeu o que Cristo disse aqui. Eu tenho plena convicção. E Jesus está dizendo, quem fizer um desses pequeninos tropeçar, é melhor que se mate. Põe uma pedra de moinho no pescoço e se atire no fundo do mar. Meus irmãos, os discípulos estão preocupados em quem era o maior entre eles. E se quem pode fazer milagres é do grupo deles ou não. Esse é o ponto. E sabe qual que é o ponto aqui? É vaidade. Vaidade, do começo até o fim. Vaidade. Você é vaidoso, irmão? Você é vaidosa, irmã? Cuidado. Cuidado. Pois aqui Jesus retoma
o que vinha falando sobre ser grande. E ele diz: cuidado. Se você fizer um desses pequeninos tropeçar, isso é coisa seríssima no meu reino. Cuidado. O contexto que Jesus usa aqui não é o que seu irmão lhe disse que você não gostou e te fez tropeçar. Mas, por exemplo, quando você liga a TV ou você abre a sua rede social e vê líderes tendo uma postura contrária às doutrinas cristãs, motivados o quê? Por todo tipo de ganância, orgulho, soberba, usando o nome de Deus em todo lugar para legitimar e assim o quê? Obter vantagens. Quem sabe que através de palavras más ditas, más colocadas, com viés de autopromoção, de usar o evangelho para se alavancar, para se promover o interesse do coração dele. Irmãos, quantos pequeninos se frustraram diante disso, tropeçaram, ou até quem sabe abandonaram a própria fé. Aqui mesmo, irmãos, entre nós. Quantos chegaram aqui com a fé em frangalhos, por conta de decepções, com falsos mestres, com falso evangelho por aí. Meus irmãos, é disso aqui que Jesus está falando. Quantas pessoas você conheceu que se frustraram grandemente, que tropeçaram e abandonaram a fé em Cristo? Você consegue enumerar? É sobre isso que Jesus está falando. Nós não podemos ser pedra de tropeço na vida do próximo, seja lá pelo motivo que for, mas aqui Jesus, ele está batendo na falsa espiritualidade, na falsa piedade, principalmente daquele que se propõe a ensinar sobre o reino. Meus irmãos, muitos de nós aqui, nós já fomos muito iludidos. Muitos de nós já fomos enganados. Muitos de nós fomos explorados. Muitos de nós tivemos a nossa fé colocada à prova de maneira leviana e irresponsável. Talvez muitos de nós só não abandonaram a fé pela infinita misericórdia de Deus. E louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Porque eles se esforçaram nisso. E tudo isso por busca de vaidade, poder, grandeza. É isso que Jesus está falando. É isso que a busca por grandeza faz. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Você é chegado, irmão, de vez em quando numa soberbazinha? Sabe, uma altivezinha aqui, uma lá, de olhar assim e falar, e andar? Irmão, prefira uma pedra de moinho no pescoço. É bem melhor. É bem melhor. O nosso orgulho, o nosso desejo de ser grande, o nosso desejo de usar coisas espirituais para nos alavancar, o nosso desejo por status, posição, poder, riqueza, sabe aquele desejo de ser reconhecido? Isso gera apenas uma coisa dentro do corpo: divisão, ruptura. Pode ver. O que quer ser reconhecido lá, ele também vai querer ser reconhecido aqui. Aí você vai ver o motivo que ele saiu de lá. Muitas vezes é porque saíram com ele de lá. E quando não, além de ter que sair do corpo de Cristo, ele quer levar quantos tantos ele puder com ele. Olha que comportamento interessante. Quem é que desde antes a fundação de tudo que existe agiu assim? Você lembra? Você lembra de alguém que agiu dessa maneira antes de tudo isso ser criado por Deus? Pois é, irmãos. Querer ter o controle de tudo. Aquela pessoa que quer. Quem manda aqui sou eu. Isso aqui eu não estou me referindo apenas à liderança da igreja não, viu? Mas inclusive a liderança da igreja.
Para muita gente hoje em dia, você ser identificado como um pastor, por exemplo, é o mesmo que acender na testa um cifrão desse tamanho. Pastor, tudo ladrão. Tudo ganancioso. Dizer que você é crente, cristão, servo de Deus, é o mesmo que acender assim, ó, trouxa na sua cabeça. Irmãos, e o porquê disso? Porque muitos não entenderam nada sobre Jesus. E fizeram e fazem tantas coisas. E ainda farão tantos outros tropeçarem. Fizeram o coração de muitos pequeninos aí sangrar. E a gente mesmo se pergunta: Senhor, até quando isso vai continuar? Até quando vamos ver gente assim, agindo dentro da igreja? Esses falsos mestres, falsos adoradores. Me perdoa a expressão, irmão, mas picaretas, mal intencionados. Até quando, Senhor? Até quando vamos ficar à mercê de tudo isso? Aí Jesus vem e diz a mim e a você: desses eu cuidarei pessoalmente. Amém, igreja? Esses estarão, aos cuidados do Senhor. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Nessa realidade como igreja, fazer alguém tropeçar é muito sério. Mas isso serve para mim e para você. A nossa vida cotidiana. Principalmente quando eu e você nos sentimos ofendidos pelo outro. E a questão da ofensa em nossas vidas, ela só se fará presente se a gente mesmo acolher ela, irmão. Sabe quando você for ofendido? Aí você foi lá e pegou a ofensa e pôs no meio das suas costas. Você vai andar com ela. A gente se ofende quando não entendemos que o que motiva a outra pessoa a nos ofender é o mesmo que motiva a nós mesmos a sentir ofendido por ela. É assim, irmão. Vamos lá. Você leva uma vida justa aos olhos de Deus? Se a sua resposta for sim, irmão, você não tem motivo nenhum para se ofender. Seja lá pelo que for dito na sua vida, nenhum motivo você tem. Pois a motivação de quem tenta te ofender é a mesma motivação que deixará você ofendido. E geralmente a motivação provém do que, irmão? Pecado. Orgulho, soberba. Quem gosta de ser ofendido? Ninguém gosta. Coração vai o quê? Ferver, irmão. Tem uma frase que eu gosto muito, irmãos. Se você anotar, anote aí. Diz assim: viva, mas tão intensamente para refletir o caráter de Cristo em sua vida, ao ponto de que tudo que disserem contra você não passe de calúnias. Viva dessa intensidade. Ah, mas porque fulano... Ah, então tá bom. Você sabe que não é verdade. Um servo de Deus, ele não pode por tudo se sentir ofendido. Sabe por quê? Irmão, você está esperando o que desse mundo? Vamos lá. O que você espera desse mundo? Tem gente que espera ser honrado por esse mundo. Sabe? Isso aflige você quando não acontece, quando você não é honrado por esse mundo. Isso que te ofende quando não dizem que você gostaria de ouvir. Irmão, eu e você precisamos acordar nessa caminhada, irmão. Precisamos acordar. Nós queremos o quê? Esse mundo aí fora, irmão. Pregou Cristo numa cruz, querido. Aquele que veio para salvar o mundo foi posto pelo mundo no madeiro. E você quer ser honrado por esse mundo? Precisamos acordar, irmão. Precisamos acordar. Ofender-se, escandalizar-se.
Não é sentimento para cristão nutrir, não. Por nada, nem ninguém. Amém, igreja? E Jesus continua. Lê comigo os versos 49 e 50. Acompanhe a leitura comigo. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros. Meus irmãos, o sal, ele possui duas características básicas. Ele serve para temperar e para conservar. O livro de Levítico, no capítulo 12, versículo 3, nos diz que as ofertas de cereais ofertadas a Deus, elas deviam ser temperadas com sal, como forma de agradar a Deus e a sua oferta ela ser aceita. Mas eu creio que nesse caso aqui, Jesus cita o sal se referindo a outra característica, a de conservar, não a de temperar. Essa expressão que Jesus usa no verso 49, cada um será salgado com fogo. Para entendermos isso aqui, precisamos ler 1 Pedro capítulo 1, de 6 a 7. Onde Pedro nos ajuda a entender sobre esse fogo que Jesus se refere aqui. Não é o fogo que não se apaga que lemos anteriormente. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 1, de 6 a 7. Acompanhe a leitura comigo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é que no mundo, a qual você quer ser honrado, irmão, nós vamos passar por tribulação. Sabe para quê? Para nós sermos refinados, como ouro. E que essas tribulações que o fogo infligirá, vai resultar, sabe no quê? Num servo melhor, mais dependente de Deus. Quando eu e você dependemos de Deus para valer? É quando está tudo bem? Não é, irmão. Quando a casa cai, literalmente, aí você vai dobrar o seu joelho. E você pensa que Deus não sabe disso? E você pensa que Deus não vai usar tudo isso daí para você, para mim, servo, depender dele? É óbvio que vai. E quando nós estivermos no fogo, Cristo diz, devemos nos conservar como o sal, que é bom, sem que percamos o sabor. Sabe aquele sabor de uma vida com Deus? E isso apesar de toda a tribulação que possamos estar passando. Pois se não nos conservarmos em Cristo Jesus e perdermos o sabor e nos tornarmos insípidos, sem gosto algum, do mesmo modo, irmão, vai ser o nosso relacionamento com Ele. Sabe aquele crente meia boca? Por que você serve a Deus? Ah, porque sim. Você vai na igreja por quê? Ah, porque sim. Ele não sabe nem por que ele está aqui. Estava sem prazer algum. Bom dia, por quê? Sem prazer algum de estar na presença de Deus. E vai se deteriorar muito mais rápido do que você poderia imaginar. Quando você menos esperar, ele está longe, longe de Deus. Tende sal em vós mesmos. Ou seja, mantenham-se conservados no prazer de servir a Deus. Que dessa forma não haverá outra forma a não ser preservar, manter e conservar. Sabe o que? A paz, a comunhão entre nós como igreja, irmãos. Amém? Meu irmão, minha irmã, está difícil a vida? Ou está fácil? Está complicado? Está complicado ao ponto de querermos dar ouvidos àqueles que falarão o que vai agradar o meu e o seu coração? Aquele que vai vir de encontro ao anseio e desejo do meu coração e do seu? Está difícil, está complicado.
ao ponto de nós nos ofendermos com uma palavra mal expressada a nós. Está difícil, irmão, está complicado. Bem-vindos à vida nesse mundo, querido. No mundo vai ser, sabe o quê? Prova. Sabe o que vai ser aí fora? Tribulação, deserto. Aí fora vai ser fogo. Só isso, irmão. Onde muitos querem ser honrados, vai ser prova, vai ser fogo. Mas o que Jesus nos ensina essa noite é que apesar de tudo isso, das enganações que sofremos, dos tropeços infligidos a nós, das ofensas que o mundo nos fará, devemos sempre nos lembrar das palavras dele, que nos diz, apesar de tudo isso, devemos nos conservar como sal, devemos nos manter no prazer de servir a Deus com gosto, com alegria. Pois dessa maneira o fogo nada mais vai resultar em nós do que o nosso aperfeiçoamento como servo, como crescimento espiritual no nosso relacionamento com Deus. Conforme ele mesmo diz, em João 16:33, presta atenção. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas não desanimes. Eu venci esse mundo. O pessoal só lembra do mundo tereis aflições, mas não desanime que eu venci o mundo, não é? Mas olha o que ele diz antes, irmão. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Queridos, no reino do céu não há espaço para orgulho, não. Soberba, autopromoção. Isso é uma realidade na sua vida, irmão. Abra mão disso. Lembra do anjo de luz? Belo, perfeito, querubim da guarda divina. Lembra o que aconteceu com ele por causa do orgulho? Irmãos, por que você acha que Cristo Jesus nos ensina os valores do reino, como igreja, a sermos servos, a sermos humildes, a deixar nossos direitos de lado quando se trata do próprio reino? Por que será? Porque no reino dos céus, só faz parte aquele que aprendeu que o único direito que temos é fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Esse é o único direito que eu e você temos. Não há outro. Nós não temos direito sequer de ir para o céu, irmão. Se não for pela graça de Deus. A própria fé em Cristo é Ele quem dá para mim e para você. Sabe para quê? Para nós não sermos o quê? Orgulhosos. Está lá em Efésios 2. Os valores que Deus trabalha na vida como igreja, igreja de Cristo, como reino de Deus, é justamente o contrário que esse mundo promove. O mundo diz para você se orgulhar em si mesmo. E Cristo diz, negue-se a si mesmo. O mundo vai gritar, não, você tem todo o direito. Jesus diz, sem a graça e misericórdia de Deus, o único direito que temos é perecer nas profundezas do inferno. O mundo vai gritar para você, se autopromova, seja grande, se imponha. Mostre uma realidade muito superior, mesmo que não seja verdade na sua vida. O que importa é que os outros vão pensar. Não é assim que você aprende aí fora? O inimigo pega então um instrumento que poderia ser uma bênção na vida da igreja e transforma em pedra de tropeço na vida de muitas pessoas, na vida de crentes espalhados por tanto lugar. Crentes se autopromovendo. Muitos com disfarce do quê? De humildade. Sabe? Mas no fim, irmão, a busca é a mesma. A busca é a mesma. Se autopromova. Invista seu tempo, energia, troque momentos com Deus, com sua palavra, com sua família, por futilidade.
frivolidade, por distração, faça isso. Você vai ver só o que vai acontecer com você, irmão. Irmãos, quando Cristo nos ensina durante o tempo de uma vida inteira a sermos melhores no reino, com valores do reino, como servir aqui, para saber como servir no reino, o inimigo das nossas almas vai tentar enganar, irmão. Ele vai tentar iludir. Se possível, até eu e você, amado, um eleito. Ele não rouba, presta atenção. Ele não rouba o que Cristo fez por nós na cruz. Mas ele tem poder para distrair. Quando o assunto é aprender os valores do reino. Isso ele faz. Atrasar um lado é com ele mesmo. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Nós estamos em franco aprendizado de como devemos ser servos de Deus. A alegria do Senhor é olhar para mim, para você, e enxergar o que via no servo dele, chamado Jó. Você lembra de Jó? Que apesar de toda circunstância adversa, toda dor, sofrimento, Jó só tinha uma coisa em mente: eu sou servo. E como servo, bendito seja o nome do meu Senhor. Jó entendeu os valores do reino. Jó foi aqui na terra um servo fiel. E ele continua sendo fiel a Deus. Agora na presença do Senhor lá nos céus. Jó confiou na graça, na misericórdia de Deus. Pois ele sabia que o maior problema Deus já tinha resolvido. Deus já tinha solucionado em sua vida. E que apesar de toda a dor, irmão, todo o sofrimento, a graça de Deus estava sobre ele. E ele confiava plenamente nisso. Apesar dele não estar entendendo absolutamente nada. Apesar de Deus não dar uma resposta, uma vírgula de resposta sequer. Irmão, que essa verdade seja minha e a sua, meu irmão, minha irmã. A minha e a sua. A nossa vida eterna, a nossa vida com Deus, ela já começou, irmão. Mas enquanto eu e você estamos aqui, e não lá, nós temos que buscar cada dia mais, aprender o que de fato tem valor no reino de Deus Pai. Amém? E depender da graça de Deus. Sabe por quê? Porque você não conseguiu fazer isso por conta própria. Se você não dobrar o joelho, se eu não dobrar o meu joelho e falar: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda na minha incredulidade. Lembra daquele pai? Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Porque, irmãos, nós precisamos de Cristo desesperadamente. Sem Ele não há um valor do reino sequer que eu e você possamos evidenciar na nossa vida. Nenhum. Nós vamos fazer exatamente o que esse mundo nos propõe. Seremos presas fáceis. E isso vai atrasar tanto o seu relacionamento com Deus. Você pode ser um eleito, um salvo em Cristo Jesus. Mas você vai passar uma vida sem sal, sem gosto, sem tempero. Sabe? E não precisava ser assim. Cristo está dizendo: confie em mim, olhe para mim, para minha graça, e aprenda comigo. O meu reino já está sobre vós. Mas nós precisamos estar também para o reino. Amém? Abaixe sua cabeça.